Boa tarde a todos. Eu sou a professora Lilian Carla Carnevale e eu vim dar uma aula para vocês sobre linguagens e suas tecnologias. Arte, professora Lilian Carla Carnevale. Artes visuais, as vanguardas europeias. Qual que é a origem das artes visuais? O que são artes visuais? Quais são os elementos das artes visuais? Bom, pessoal, então, essa aula eu vou mostrar vou explicar de uma maneira simplificada para vocês um pouquinho sobre o que é arte visual para vocês entenderem melhor. Porém, o que é? A arte visual, ela surgiu na Segunda Guerra Mundial para designar a percepção visual das formas e manifestações artísticas, tá? São as formas de artes como cerâmica, desenho, pintura, escultura, gravura e artesanatos. Os elementos são constituídos daquilo que vemos, por exemplo, ponto, linha, forma, direção, cor, textura e movimento. Então, essa explicação nos mostra que o quê? Que a arte, ela abrange várias coisas entre si e todas elas são intercaladas. Então, é uma matéria muito interessante, uma matéria que vai ser legal nós discutirmos na aula hoje. E dentro da matéria, eu vou estar explicando para vocês sucintamente um pouquinho sobre as tendências dentro da arte. Porque a arte, ela é muito abrangente, então elas têm várias tendências. Uma das tendências que são muito importantes é a tendência cubista. A tendência cubista, ela começou nas vanguardas artísticas no século XX. É um movimento artístico bem revolucionário. Por que é um movimento artístico bem revolucionário? Porque revolucionou todas as questões de um padrão que antes não existia e que hoje já está sendo modificado, que anteriormente não era, tá? Então, a principal característica é a observação da realidade, tá? Então, você consegue ver a realidade, só que de uma maneira cubista, ou seja, com formas geométricas, com composição de quadrados, com composição de círculos, com composição de várias coisas. Apresenta também diferentes perspectivas envolvendo a geometrização das formas. Quer dizer, o movimento cubista, ele tem como tendência principal as suas formas. Então, com as suas formas dá para se diversificar e fazer várias obras de artes. Ok, pessoal? Então, eu estou explicando assim, sucintamente para vocês entenderem o que é esse movimento, que é um dos movimentos da arte, e foi um movimento muito importante. Essa obra é a obra de Tarsila do Amaral. Ela se chama Morro da Favela e ela foi pintada em 1924. Vocês podem observar por que ela é uma tela cubista. Alunos, olha, observem a imagem. Ela é uma forma cubista por quê? Por que vocês acham que ela é uma forma cubista? O que vocês observam nessa imagem? Por que ela é cubista? Ela é cubista, vou já respondendo a pergunta, devido às casas, podem perceber, aqui nós temos formas triangulares, retangulares, quadradas e de diversos tipos, tá? E essa tela foi pintada por Tarsila do Amaral, Morro da Favela, em 1924. Tá? Então é uma tela muito importante, uma tela cubista, uma tela interessante e para se aprofundar e estar olhando mais os detalhes, tá? Outro cara que foi muito importante na tendência cubista é Romero Francisco da Silva Brito. O Romero Brito, ele nasceu dia 6 de outubro, tá? De 1966 em Recife, lá no Pernambuco, tá? Ele é pintor, ele é um escultor brasileiro radicado nos Estados Unidos.
e um dos principais artistas mais prestigiados pelas celebridades, tá? Por que que ele é o mais prestigiado pelas celebridades? Porque ele já fez obras fora do país, ele já pintou telas para Madonna, Michael Jackson, Schwarzenegger, tá? Então, ele abrangeu a arte não só no Brasil, ele não deixou a arte dele só aqui. Ele deixou a arte dele se expandir para outros países e além da arte dele se expandir para outros países, ele também popularizou a arte dele. O que que significa popularizar a arte, pessoal? Olha, vou explicar para vocês. A popularização da arte, ele vendeu a patente, né? A patente que ele tem. Ele vendeu a patente dele para as empresas poderem fazer os objetos com a obra de arte dele. Por isso que hoje vocês podem ver capas de celulares estampadas com obras do Romero Brito, telas, poltronas, carros e várias coisas mais, tá? Continuando, essas duas figuras são duas figuras muito interessantes, tá? São duas figuras que elas caracterizam muito bem o trabalho do Romero Brito e por que que ele tá dentro da tendência cubista. Por quê? Porque ele usa cubos. Observem, pessoal. Observem aqui, ó. Olha aqui o gato. Essa aqui é o nome, é a tela, o gato, né? Ele quadricula, ele usa cores fortes, cores vibrantes nas obras dele, contornos pretos, geralmente, tá? Essa daqui também é uma obra muito inspiradora do Romero Brito, tá? Com as figuras geométricas. Então, pessoal, observem bem com atenção para vocês verem por que que esse artista ele se tornou mundialmente e internacionalmente muito conhecido, tá? Então, a metodologia. Eu queria pedir para vocês pesquisar uma obra de arte de Romero Brito e fazer uma releitura da mesma, tá? Essa é a atividade que eu proponho a vocês, tá? Então, vocês podem usar vários meios de comunicação, tá? Como computador, tá? Como várias coisas, computador, notebook, livros, bastante fontes para vocês estarem pesquisando, para vocês conseguirem fazer esse trabalho, tá? Eu quero também pedir para vocês escolherem uma obra de arte, né, do movimento cubista para recriá-la. O que que é? Ah, professora, o que que é? Como que eu vou recriar uma obra de arte Vocês vão pegar uma folha. Nessa folha vocês vão escolher uma obra dele. Vocês vão passar para essa folha. Depois dessa folha vocês vão, usando as mesmas técnicas que ele usa, vocês vão fazer o desenho de vocês. Cada um vai ter o seu. Cada um vai caracterizar de um modo cubista, usando formas cubistas e usando a realidade dele para estar direcionando a atividade de vocês, que é o que eu propus aqui, tá? Vocês vão recriá-la, tá bom? Considerando os aspectos abordados nesta aula, ok? E pessoal, olha, por hoje a gente vai encerrar, tá? Eu peço a vocês, peço que vocês tenham bastante paciência para estar procurando as fontes, peço que o trabalho seja bem feito, peço que vocês utilizem todos os tipos de lápis de cor, pode fazer os contornos, tá? Então eu quero um trabalho muito bem feito para a próxima aula, ok?